Salve, salve galera, meu nome é Lucas Cassuriaga e esse aqui é mais um vídeo pro canal. Então eu já peço, te inscreve aí, já deixa o like e vamos pro vídeo. Pois bem, o tema hoje é Lei Maria da Penha. Eu vou tentar responder um questionamento que eu recebo bastante aqui nos vídeos que eu falo sobre o MGTOW, que é um estilo de vida antifeminista e tal. Tem um vídeo ali, depois se vocês quiserem dar uma olhada, é bem interessante. E um questionamento que eu acho que é válido assim dentro do que nos é mostrado, do que é debatido na sociedade. Por que existe uma lei que dá uma pena maior para quem bate em mulher do que para quem bate em homem? Isso não fere o princípio da igualdade? Esse é um questionamento que eu recebo bastante, o pessoal comenta muito, e é uma resposta simples. Pior é que é uma resposta simples, pelo menos por um lado. Tem um outro lado que a gente vai ter uma série de questionamentos. Mas não existe uma lei que trata como mais grave o ato de bater uma mulher do que de bater um homem. Então não existe uma lei que diz que bater em mulher tem uma pena maior. A Lei Maria da Penha ela não fala isso. Então é um questionamento que tem uma resposta simples. Não, isso não existe. Mas por que você acredita que isso existe? Porque é a visão que as pessoas têm da Maria da Penha, que tipo, se um homem bater na mulher, vai cair na Maria da Penha e ponto, acabou. Só que não é assim. Pra gente entender isso, é importante entender como que surgiu a Lei Maria da Penha, o que é a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, a história dela começa lá atrás na vida da própria Maria da Penha, que é uma biofarmacêutica que era casada com Marco Antônio Heredia Viveiros, um professor universitário de origem colombiana, se naturalizou brasileiro após casar com ela, teve com ela algumas filhas, e após a naturalização ele passou a agredi-la, tanto fisicamente como verbalmente, psicologicamente, e também as filhas. Se tornou uma pessoa violenta e em 1983 tentou matar a Maria da Penha por 2 vezes. Na primeira tentativa ele efetuou disparos de arma de fogo contra a Maria da Penha, simulando um assalto, e acabou acertando a espinha dela, deixando ela paraplégica. Ela foi hospitalizada, ele teve que ir na delegacia prestar esclarecimento, disse que foi um assalto e tudo mais, não ficou muito bem esclarecido, e ele continuou a vida dele normal, e ainda nesse mesmo ano tentou matar ela eletrocutada e por afogamento em uma banheira, se eu não me engano. Mas tentou matar ela eletrocutada, certo? E acabou que ela conseguiu sair de casa, foi para um lugar mais seguro, mas não prosperava na justiça o processo contra ele por homicídio. Ele chegou aí a julgamento, mas foi anulado por algumas inconstâncias apontadas pela defesa durante o processo. Com a demora que passou mais de uma década, ele não tinha sido preso ainda, não tinha sido julgado de maneira válida. Por conta disso, a Maria da Penha, junto de órgãos dos direitos humanos, instituições dos direitos humanos, foi até a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e apresentou queixa à Comissão Americana de Direitos Humanos. E aí é importante fazer uma distinção. Muitas pessoas falam que o Brasil foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e existe uma grande diferença. A Corte é o órgão julgador do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é da OEA, da qual a OEA faz parte, na verdade. A Corte, ela julga, certo? E a comissão, ela gera pareceres. O Brasil não chegou a ser julgado por este caso na Corte Interamericana. A comissão que emitiu um parecer referente ao caso, dizendo que o Brasil estava sendo negligente, que o Brasil estava sendo responsável nessa questão e que tinha que tomar medidas, apontou as medidas, certo, contra a violência doméstica e para a proteção à mulher. Mas se não é uma condenação, o que adianta esse parecer?
Bom, esse parecer ele acaba coagindo o Brasil porque afeta a imagem do Brasil internacionalmente e pode trazer uma série de questões negativas para o Brasil, certo? Uma visão prejudicada no exterior, uma visão internacional prejudicada pode deixar o Brasil, fazer com que o Brasil deixe de receber diversos investimentos, por exemplo. A comissão, antes de emitir esse parecer, entrou em contato com o Brasil, tentou entrar em contato com o Brasil por 3 anos consecutivos, em 2002, 2003, 2004, não recebeu as informações, não recebeu os esclarecimentos e, por conta disso, emitiu o parecer em 2004. Em 2006, o Brasil atendeu a essas reivindicações e criou a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E antes de entrar no que é a Lei Maria da Penha, é interessante falar que o Viveiros, ele é tratado mais pelo outro nome, Heredia Viveiros, ele foi condenado em 2004, mas ficou só 2 anos preso. Não diz ali ao certo o que aconteceu, se ele progrediu para o regime aberto ou semiaberto, ou coisa do tipo. Não diz nas reportagens que eu li. Fala-se pouco dele, e nas reportagens que falam dele, falam mais de como é a vida dele hoje e tal. Mas o importante é que ele ficou, importante para o nosso debate é que ele ficou pouco tempo preso, infelizmente, e aí é um contraste, a Maria da Penha lutou e luta ainda durante muitos e muitos anos, dedicando sua vida à luta contra a violência doméstica, certo? A luta pela segurança, pela proteção à mulher. Mas no caso dela, infelizmente, o agressor não teve uma pena tão rígida. Então surge a Lei Maria da Penha e, dentre as suas das principais mudanças que a Lei Maria da Penha traz, é uma mudança no Código Penal. A Lei 11.340 inclui no Código Penal um parágrafo específico relativo à violência doméstica. Então, lá no artigo 129, que é o artigo referente à lesão corporal, certo? 129 caput. Caput é o texto que acompanha o artigo, aí o número, aquele texto aí que acompanha o caput. Depois tem os incisos, parágrafos e tudo mais. Mas ali o caput do artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde do outrem. Isso é lesão corporal. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Aí nós passamos aqui lesão corporal de natureza grave, lesão corporal seguida de morte. Aí tem os aspectos de diminuição de pena, substituição de pena e de aumento de pena. E aí no aumento de pena nós temos a violência doméstica, que aí é o parágrafo 9º, acrescentado pela Lei Maria da Penha, que diz que se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, a pena é maior, é de detenção de 3 meses a 3 anos. Então deixa de ter aquela pena da natureza da pena da lesão corporal simples para pena que é de até 1 ano para a pena de até 3 anos, que seria específica para violência doméstica. E vocês podem ver aqui que ela é bem ampla, então trata só ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, certo? Ou ainda se prevaleceu das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade. Na realidade, a pessoa não precisa necessariamente ter morado ou ter alguma relação amorosa, certo? Então pode ser irmão, pode ser irmã, e não precisa ser do sexo feminino, não precisa ser do gênero feminino para estar incluído aqui. Então a violência de um pai, de um filho contra um pai, do pai contra um filho também configura violência doméstica, e se for o caso, então não é específico só para a mulher. Essa pena aumentada aqui não é só para os casos em que a mulher é vítima. Acontece em casos de que um idoso é vítima, de que um homem é vítima, e é aplicado isso aqui. Aí também nós temos o parágrafo 11, que na hipótese do parágrafo 9º, que é esse que eu li, sobre a violência doméstica, a pena é aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência, algo muito importante também.
Essa mudança no Código Penal é importante, mas aqui nós vemos que é uma mudança que abrange também homens, né? Então não é só mulheres. E aí entra o resto da Lei Maria da Penha. A partir disso, dessa mudança no Código Penal, da violência doméstica, nós pegamos especificamente a violência doméstica contra a mulher, e aí as outras disposições da Lei Maria da Penha são processuais. E nesses casos de violência contra a mulher especificamente, vai ter uma série de mecanismos que deverão ser criados, uma série de procedimentos específicos para tratar esta questão. Então, acrescenta no Código Penal algo que serve também para os homens e traz uma série de coisas que deverão ser seguidas para quando a vítima for mulher. Dentre elas, o distanciamento do agressor para com a vítima tem um determinado raio de distância que o agressor tem que, o possível agressor, né, que até então é suspeito, tem que respeitar. As visitas, no caso de quem é separado e tem filhos, as visitas elas são suspensas. O porte de arma do suspeito pode ser retirado. O Estado tem que criar mais delegacias específicas de proteção à mulher. O Estado também tem que providenciar locais para que essas mulheres possam ficar durante o tempo posterior à saída de casa. A mulher sai da casa onde ela vive com o agressor, por exemplo, ela tem que ter um outro local para ela morar, pelo menos por um tempo. O Estado tem que providenciar isso também, até que ela possa ir para um outro local seguro. Isso é o principal da Lei Maria da Penha. E essa é a parte específica relacionada à mulher. E existe toda uma questão social e cultural para isso. Nós vivemos num país machista, num país em que ainda muitas mulheres dependem dos maridos, por questão de tem maridos que não gostam que ela trabalhe, tem mulheres que têm dificuldade por ser mulher para encontrar emprego, mulheres que não tiveram oportunidade de estudar por serem mulheres. É uma questão que vem mudando, mas que ainda existe nesses moldes, então se faz necessário. Aí entram as justificativas, quem sabe não sei do porquê que não tem isso para homem também. Não existe uma demanda social suficiente. Essa é a realidade, não existe uma demanda social suficientemente grande para que sejam criados todos esses mecanismos. Mas eu não acho que não deva se criar determinados mecanismos para homens que sofrem violência doméstica, porque também é uma situação muito difícil. Muitos homens procuram as delegacias e são alvo de piadas e tudo mais. Mas essa é uma outra questão. É algo diferente. Quem sabe aplicar a Lei Maria da Penha para esses homens não fosse servir tanto, certo? E quem sabe fosse até prejudicar as mulheres que são atendidas por essa lei. Então é uma discussão separada também. Então se acha justo que seja criada, que os homens tenham essa proteção também, deve-se criar uma lei para isso. Eu acho que misturar também não. É importante frisar que quando a violência doméstica ela acontece entre duas mulheres, num relacionamento homoafetivo feminino, aplica-se também a Lei Maria da Penha. Então não é só o homem que figura ali no polo do agressor para a Lei Maria da Penha. Então não é só o homem, não é só quando o homem é o agressor que se aplicam aquelas restrições, certo? Também é importante falar sobre o princípio da igualdade. Então ter essa lei que oferece essa proteção à mulher e não ao homem não fere o princípio da igualdade? E a resposta é que não, certo? Não, o princípio da igualdade ele tem também um outro lado, que é o lado de tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. É um princípio muito antigo e é seguido pelas democracias do mundo inteiro. Então, quando nós temos um grupo que é tratado de uma maneira, quando nós temos um grupo que é prejudicado na sociedade, entra a figura da discriminação positiva. A discriminação ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Geralmente a gente entende a discriminação como a discriminação negativa, que é
de prejudicar um grupo, de tratá-lo de uma maneira pior, digamos assim, mas existe a Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Mas existe a discriminação positiva também, de que é oferecer determinados benefícios para que esse grupo saia dessa situação de vulnerabilidade. Aí entra a Lei Maria da Penha, entram as cotas também. Então, a discriminação positiva, ela não fere o princípio da igualdade, porque ela acontece justamente para que tenhamos uma igualdade material. O que é uma igualdade material? É uma igualdade aqui no mundo realmente, que é verdadeira, que acontece, que a gente pode ver, que a gente pode sentir. A igualdade formal, no direito a gente divide o que é formal e o que é material. Formal é aquilo que está escrito. Então, ter uma igualdade formal que está escrito ali só e no mundo não acontece, não vale de nada. O importante é o material, é o que realmente acontece, é o fato, certo? Então não fere o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, não tem esse problema. Gostaria de terminar esse vídeo passando a mensagem. Eu parei há pouco tempo para refletir de como tem mudado os debates, principalmente nos últimos anos, no sentido de que, muito por conta das redes sociais, a gente tem acabado debatendo sobre muitos assuntos sem procurar antes saber realmente sobre aquele assunto. Na nossa opinião, a gente acredita cada vez mais que é algo importante a todo momento, quando na verdade não é. A gente tem entrado numa necessidade de se posicionar a todo momento, numa imediatidade, entrado nos debates automaticamente, e daqui a pouco temos duas pessoas debatendo em que nenhuma sabe direito sobre o assunto que estão falando. Isso gera um debate tosco, né? Um debate que não leva para frente, e é importante que a gente pare com isso, que a gente reflita, que a gente procure informação, e eu me disponho, né, aqui no meu canal a trazer esse tipo de informação para vocês, como busquei trazer nesse vídeo, certo? Agradeço a cada um que assistiu, peço que curta o vídeo, que comente. Tem outras questões importantes dentro da própria questão da Lei Maria da Penha, por exemplo, mulher trans pode figurar ali na questão relativa às proteções da Lei Maria da Penha. Então a Lei Maria da Penha vale para a mulher trans também. É um debate muito importante que não está solucionado, é algo novo, certo? Então comenta isso, tu quer que eu fale sobre isso, comenta sobre qualquer outro assunto que tu queira que eu fale. Procurarei falar sobre os mais diversos assuntos. Então curte o vídeo, comenta, te inscreve no canal. Peço também que me siga lá no Instagram. Eu vou adorar ver quem é que está assistindo os vídeos aí. Meu perfil é @lucas. Meu perfil é @lucas_cassuriaga, certo? Manda um oi lá e manda sugestões que eu adoro ver as sugestões de vocês, certo? Então um beijão para todo mundo que assistiu, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!